Vou te falar uma coisa sobre a sua ideologia liberal. Se você conseguir colocar em prática, se alguém conseguir colocar em prática o liberalismo, 90% das empresas do mundo vão à falência. Por que exatamente? Elas não dão lucro em condições normais. Elas só dão lucro em condições de monopólio. Bom, cada vez mais os monopólios são uma realidade, né? As carnes hoje, por exemplo, no Brasil, 90% do mercado de carnes é da JBS. Mas esse é um monopólio mais frágil, né? É frágil? É frágil porque, primeiro, que tem muita concorrência. Você tem os grandes, né? Que têm acesso ao mercado internacional, mas dentro do país você tem muita gente. Bom, é a minha percepção, posso estar enganado, posso não ter estudado a fundo, que esses monopólios grandes de carne estão matando os pequenos produtores. Eles fazem isso aí. Sempre foi assim E no diminuindo a capitalismo. concorrência. Não, sempre foi assim. Os grandes vão engolindo os pequenos. Por isso que Marx falava, né? O problema do liberalismo contra o monopólio é que o próprio funcionamento da economia liberal leva ao monopólio. Faz sentido. Os grandes vão engolindo os pequenos, forma-se um monopólio. Bom, é o que A acontece. concorrência leva à falta de concorrência. Sim, sim. Mas será que não existia um papel no Estado em impedir que os monopólios acontecessem? Se o Estado não fosse controlado pelos próprios monopólios. Bom, aí você tem um ponto. É verdade. A gente, hoje em dia, a maioria dos políticos eleitos lá receberam doações milionárias das grandes empresas, né? É o que acontece. Não, e vamos ter claro aqui, né? Alguém acredita em sã consciência de que o governo brasileiro vai colocar as ações da Petrobras, da Eletrobras, né, a menos de 10% do valor, e isso daí é uma operação racional e normal, que ele fez isso daí normalmente? Claro que não. Não, não. Isso aí é uma coisa que deveria ser investigada, pô. Se você... Veja bem uma coisa, né? Se você tem um imóvel, você é um político, vamos supor, ou você transfere esse imóvel por 10% do valor, o pessoal não vai ficar cismado que é corrupção? Vai, com certeza. Aqui também. Teria que ter uma investigação. Um órgão brasileiro teria que chegar e falar assim, como assim vocês vão vender a empresa por 10% do valor? Não faz o menor sentido isso. Sim, sim. Eu acho que melhor linha de... o melhor caminho seria o governo criar situações onde esse monopólio possa ser quebrado. Aí você precisaria ter um governo nacionalista e um governo antimonopolista também. Ele precisaria ser um governo com uma fortíssima base popular e tal. Muito difícil de fazer isso no Brasil nas condições de hoje. Sim, sim. Parece que o Brasil ele tá numa sinuca de bico, na verdade, né? Parece que a gente está indo para um caminho cada vez mais desgraçado e que não tem muito como fugir dali. Eu sou um cara que é bem desiludido com a política, para ser sincero. Eu não acredito mais do que o nosso voto realmente vale alguma coisa. Não, eu também não acredito nisso. Parece que a gente está comprando uma mentira agradável de, você tem escolha. Escolhe os dois caras aqui que a gente escolheu para você, e essa é a sua escolha, e fazendo ela você tem que sentir que está numa democracia. Exatamente. Não, é todo um jogo de cartas marcadas, né? Os partidos também são um monopólio. Você vê, nós, por exemplo, não estamos aí há muito tempo, a gente não consegue nada. Daí alguém poderia falar, não, o PCO é um partido de gente esquisita. Mas nenhum partido de esquerda, da chamada extrema esquerda, o que o pessoal chama de extrema esquerda, conseguiu eleger ninguém até agora. Como é possível? Fosse só o PCO, tudo bem. Mas são 4 partidos. Quais são os partidos de extrema esquerda, na sua opinião? É o PCO, PSTU, PCB e a UP, Unidade Popular. Não conseguem nada. Para você conseguir eleger alguém, você tem que entrar no esquema. Você tem que, por exemplo, sei lá, agora nem dá para fazer isso daí porque é proibido. Proibido por lei, que é outra coisa absurda. Mas, enfim, você teria que fazer uma federação com algum partido que tem voto. E você pegar carona no voto desse partido aí. Entendi. Porque a eleição é toda controlada, né? Uma boa parte são currais eleitorais. Você vê que esses políticos aí ninguém sabe quem eles são, nada. Maioria. Eu realmente, se pedir para eu citar o nome dos 512 deputados federais, eu vou sinceramente citar um
2, 3, 4 no máximo. O pessoal tem esquema, você vai no bairro, eles financiam aí uma associação de moradores, um clube de não sei o quê, uma associação recreativa, etc. e tal. E na hora da eleição, eles têm esse pessoal como cabo eleitoral que puxa o voto para eles. É um esquema montado, muito difícil de quebrar. Como é que você vai quebrar? E se você tentar quebrar também, isso é uma coisa que muita gente não sabe, se for lá no bairro e começar a disputar democraticamente, você vai ser ameaçado fisicamente. Você não pode entrar na seara de outro político assim, impunemente. Pode crer. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.